Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos de neurociência aplicados ao aprendizado. O meu objetivo aqui com o canal é ajudar você a despertar a sua melhor versão, a despertar o seu máximo potencial, e o caminho para isso é aprendendo a aprender. Mas vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre estratégias para melhorar a capacidade de aprendizado, e a gente vai falar sobre dois modos de aprendizagem, que é o modo focado e difuso. Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre tudo isso, para quem que é o nosso vídeo de hoje? Quem que precisa aprender a aprender, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu cursor para que a gente possa começar. Quem que precisa aprender a aprender, pessoal? Bom, eu vou colocar aqui algumas situações. Sabe quando você tem aquela sensação que você estuda, fez uma faculdade, estudou, se esforçou, mas tem a sensação de que não sabe nada, que eu não aprendi o suficiente, que o que eu sei não é proporcional ao tanto que eu estudo, né? Você estuda e muitas vezes não consegue se lembrar dos assuntos estudados. Diversos conteúdos que você viu na faculdade, viu na escola, você não lembra mais. Isso é super comum, pessoal. Tem aquela necessidade de ficar revendo os conteúdos sempre que você tem uma prova, um concurso público, ou quando você precisa se preparar para uma entrevista de emprego, ou se você é professor, você precisa montar uma aula, eu não lembro mais, preciso rever todo o conteúdo, preciso dar uma palestra, preciso fazer uma reunião no trabalho, eu não lembro o conteúdo, tenho que ficar revendo toda hora, tá? Se você tem dificuldade para aprender disciplinas específicas, né? Quem está na faculdade aí, se você tem dificuldade com a química orgânica, com fenômenos de processos de transportes, disciplinas que são específicas. Isso significa que às vezes existe algum problema nas disciplinas básicas, no fundamento, tá? Não faz anotação quando vocês estudam. Aqui já tem uma dica, hein? Pega um papel e a caneta e anota tudo que a gente está falando aqui nessa aula, tá? Que isso é super importante. Por que eu tô colocando isso, pessoal? Se você se identificou com alguma dessas situações que eu coloquei aqui, esse vídeo é para você. Essa aula vai te ajudar. Se você conhece alguém que se identifica também com essas situações aí, compartilha esse vídeo, pega o link, manda lá pro seu colega, copia lá, manda no WhatsApp, convida a pessoa aqui para conversar com a gente, tá? Se tudo isso está fazendo sentido para vocês, digita um aí para mim no chat. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, clica no sininho para que você receba as notificações sempre que nós tivermos aí um conteúdo novo, tá? Outro ponto, tem dificuldade com foco? Fica nessa aula que a gente vai conversar também sobre isso, tá? Pessoal, o que é aprender a aprender, né? Aprender a aprender é a chave para você explorar novos caminhos, novas oportunidades, descobrir o seu verdadeiro potencial, aquilo que você faz de melhor, e aprender qualquer coisa mais rápido. E por que aprender mais rápido, né? O nosso cérebro, pessoal, ele é fantástico, tá? O grande problema é que ele não veio com manual de instrução. Então, muitas vezes nós aplicamos esforços para aprender, para estudar alguma coisa, e nós não colhemos os frutos. Eu me esforço, estudo. Lembre-se sempre, estudar não é garantia de aprendizado. Eu preciso estudar certo. Quando eu estudo com uma metodologia, quando eu estudo entendendo como que o meu cérebro funciona, eu consigo aprender qualquer coisa mais rápido, porque eu estou utilizando o máximo potencial ali do meu cérebro. Para tudo tem ferramenta, para tudo tem metodologia. Então, aprender a aprender, pessoal, vai te ajudar a aprender qualquer coisa que você queira mais rápido.
E isso vai te ajudar a melhorar em qualquer área da sua vida. Tenha isso claro, isso faz muita diferença. É o caminho para você atingir vantagem competitiva no mercado de trabalho e despertar o seu máximo potencial. Todos nós temos talentos, temos habilidades que muitas vezes estão escondidas ou estão subaproveitadas, simplesmente porque você não tem autoconhecimento, não sabe aprender, não sabe como utilizar os recursos que você tem. Então, esse é um dos grandes benefícios de aprender a aprender, tá? Bom, quando a gente fala em aprender a aprender, eu considero aqui 4 aspectos que são importantes, tá? O primeiro deles é que você seja capaz de identificar os seus bloqueios de aprendizagem. Todos nós temos bloqueios, temos dificuldades de aprendizagem e essas dificuldades elas são diferentes, elas variam de pessoa para pessoa. Tem uma aula aqui que eu falo sobre perfil de comportamento, vou deixar um card aqui para vocês, acessem lá, tá? Se você quiser entender mais sobre essa questão de quais são os seus bloqueios de aprendizagem, tá? Aprender a aprender também envolve a utilização de uma metodologia de estudo, ok? Aprender a aprender também envolve um gerenciamento emocional. Os meus resultados também dependem das minhas emoções. Por quê? Porque para que eu tenha um resultado, eu preciso de uma ação. E a ação depende do meu estado emocional, tá? Existem situações, pessoal, de estresse, ansiedade, medo, que nós somos bombardeados aí por cortisol, nosso corpo libera uma grande quantidade de cortisol e esse cortisol liberado causa bloqueios de memória. Então aí vem as dificuldades de aprendizado. Então às vezes você sabe muito, mas não consegue se sair bem numa prova, tá? Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem uma aula aqui, tá? Que eu falo sobre química das emoções, que vocês vão entender esse ponto aqui principal, tá? Além disso, pessoal, é preciso saber fazer um planejamento estratégico, né? Você quer passar num concurso, você quer ser aprovado numa entrevista de emprego, trabalhar numa multinacional, você quer empreender. Para tudo isso, eu preciso combinar essas 3 coisas que eu coloquei anteriormente, juntar tudo isso e a partir disso eu construo um planejamento estratégico alinhado a um objetivo principal, tá? Eu resumo que esses 4 itens está associado a aprender a aprender. Hoje, nessa live, né, nesse nosso vídeo, eu quero falar com vocês com mais profundidade sobre esse segundo item. A gente vai falar sobre metodologias de estudo que vão melhorar aí o seu desempenho, tá? Mas lembre-se, aprender a aprender não é só técnicas de estudo, existem outras coisas envolvidas também que vão refletir no meu resultado, tá? Bom, o nosso cérebro, pessoal, ele atua de uma forma muito semelhante, tá, a um computador. O que isso significa, tá? Nós temos uma memória, que é uma memória provisória, com uma baixa capacidade de armazenamento, como se fosse a memória RAM do computador, tá? Então, você tá lá preparando uma apresentação no PowerPoint, tá? Para você apresentar amanhã no seu trabalho. De repente, acabou a energia e o computador desligou. Se você não tiver clicado lá no botão salvar, consequentemente você perdeu essa apresentação, porque ela estava salva apenas na memória RAM, tudo bem? Então, essa memória RAM é uma memória de baixa capacidade de armazenamento, ok? E uma memória provisória, tá? Para que o seu arquivo seja resgatado posteriormente, você precisa salvar esse arquivo no HD do computador, que é quando você clica lá em salvar como. Quando você faz isso, pode acabar a energia, pode acontecer o que for, você consegue, né, ligar o computador e resgatar esse arquivo novamente, tá? Eu gosto de fazer essa comparação porque o nosso cérebro é muito parecido. Nós também temos 2 memórias. Uma memória que ela é provisória,
ok? E tem uma baixa capacidade de armazenamento. E nessa memória ficam armazenadas todas as informações que nós recebemos ao longo do dia. Então, você vai para a escola, para a faculdade, assiste uma aula, você chega em casa, vê um vídeo no YouTube, você está aqui comigo agora assistindo esse vídeo, você conversa com alguém, você ouve sons, recebe informações visuais, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente escuta, né, a nossa comunicação verbal, são informações que vão ficando retidas nessa memória provisória ao longo do nosso dia, tá? Isso, pessoal, desde a hora que você acorda, que você pegou o seu celular, leu uma mensagem no WhatsApp, leu uma notícia, tudo aquilo que você recebeu de informação visual, auditiva, né, que chegou por meio dos seus sentidos, vai para essa memória provisória, tá? Agora, imagina só, né, se tudo aquilo que a gente recebe de informação ao longo do dia fosse realmente, né, gravado no nosso cérebro e a gente não se esquecesse de absolutamente nada, tá? Basicamente, né, a nossa mente seria uma confusão total. Imagina se eu lembrasse de tudo o que aconteceu comigo ao longo da minha vida inteira com detalhes. Isso não é viável. Então, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo que ele filtra quais são as informações importantes que precisam ser resgatadas posteriormente. Isso é aprendizado. Quando você entender como que o seu cérebro faz isso, você aprendeu, tá? Ou melhor, né? Se você utilizar esse conhecimento, você aprendeu. A gente entender como que o meu cérebro filtra as informações que ele julga importante e faz com que essas informações não sejam esquecidas, é isso que vai me permitir estudar e me lembrar depois. Porque muitas pessoas estudam e não se lembram de nada no dia seguinte, né? Ou às vezes 1 ou 2 semanas depois, não lembra mais de nada. Isso já aconteceu com vocês? Estudou alguma coisa, foi para aula, entendeu tudo que o professor falou. De repente, esquece, não lembra mais. Faz uma prova hoje, tira 10. Se eu te der essa prova para fazer daqui 1 mês, você não tira 10 de novo. Você não lembra de muita coisa. Se você se identificou com isso que eu tô falando, digita 1 para mim no site, tá? No site, perdão, no chat. Ou se você tá assistindo a gravação, escreve aí para mim nos comentários, tá? Mas vamos lá, pessoal. Tudo aquilo que a gente recebe por meio dos sentidos fica salvo na nossa memória provisória, ok? E o que acontece? Chega a noite, o dia tá acabando, a gente começa a ficar cansado, né? Esse cansado, esse cansaço, esse sono, tá? Significa que essa memória provisória chegou no seu limite e ela precisa ser regenerada. Nosso computador não é assim, né? Quando a gente abre um monte de programa, começa a usar um monte de coisa ao mesmo tempo, ele fica meio lento, a memória RAM carrega, ele fica meio lento. E aí, o que a gente precisa fazer de vez em quando? Resetar ali o computador, né? Ele às vezes até trava, não consigo mais mexer. É a mesma coisa no nosso cérebro. Quando essa memória atinge o seu limite, tá? Começa a vir o sono. Então, naturalmente, né? Todos os dias a gente passa por isso. Tudo aquilo que a gente vê fica armazenado, né? Tudo aquilo que chega pelos nossos sentidos fica armazenado na nossa memória provisória, que é o sistema límbico. E quando essa memória atinge o limite, ela precisa ser resetada, precisa ser regenerada. E isso acontece enquanto nós estamos dormindo. Então, o sono, ele tem vários papéis, ok? Um deles é o aprendizado. Vocês vão entender aqui como dormir é importante, tá? Não existe aprendizado se você não dorme bem. Pelo amor de Deus, não deixa de dormir, não perde uma noite de sono para estudar. Isso vai afetar o seu aprendizado. Não faça isso, tá? Mas vamos lá. Você é aquela pessoa que estuda só quando tem prova? Já aconteceu isso com você? Imagina aquele aluno, isso aqui, pessoal, que eu vou falar, eu acho que todo mundo conhece uma situação parecida. Chegou o dia de prova, aquele colega da turma que domina mais aquele assunto, ele chega mais cedo, e aí ele dá uma aulinha para todo mundo. Ele começa a explicar ali para os colegas,
E aí todo mundo entende o que o colega está explicando, todo mundo faz a prova e vai bem na prova. Aqui tem um detalhe. De todas essas pessoas envolvidas, quem está aprendendo, quem aprendeu de verdade é o colega que foi lá e te ensinou. Essa é a pessoa que está aprendendo. E por que eu falo isso, pessoal? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, tá? Se você estuda na véspera da prova, em cima da hora ali, o que vai acontecer? Aquela informação, ela tá fresquinha ali na sua memória, ela tá, né, presente ali na sua memória, principalmente na sua memória provisória. Aí você vai lá, faz a prova, acerta tudo, ok? Só que só estava na memória provisória. Aí o que acontece? Você esquece. Aí passou a prova, tirou uma nota ótima, foi super bem, mas esqueceu. Ou seja, o conteúdo, ele estava presente só na sua memória provisória, então não tem aprendizado. O aprendizado é algo que você consegue resgatar. Se você não consegue resgatar, não tem aprendizado. Precisa melhorar isso. Aqui está o ponto importante. Nota não é sinônimo de aprendizado, pessoal. Muito cuidado com isso. O aprendizado é o que a gente vai carregar para a vida. É aquilo que você chega para resolver um problema no trabalho e você consegue usar os ensinamentos que você teve ao longo da sua vida, porque você se lembra. Agora, como que você quer aplicar um conhecimento para você resolver um problema, sendo que você nem lembra disso mais? Então, o aprendizado, o quanto que você aprendeu, ele reflete na sua capacidade de resolver problema. Se você não lembra das informações que você teve, você vai ter problema para resolver um problema na sua empresa, no seu trabalho. Porque você nem sabe o que vai utilizar ali. Então, muito cuidado. Prova não significa que você aprendeu. Ela pode sim ser consequência, tá? Eu não tô dizendo que todo mundo que tira 10 na prova não sabe nada. Não é isso, pessoal. A prova, ela pode sim ser consequência de um aprendizado verdadeiro, ok? Mas não significa que todo mundo que vai bem numa prova é porque aprendeu. Aquela nota não reflete, não é uma ferramenta para você realmente medir o aprendizado, tá? O simples fato de você estar com o conhecimento ali fresquinho na memória faz com que você consiga resgatar isso com muita facilidade. E por isso você se lembra. Então, o coleguinha lá chegou mais cedo, ensinou todo mundo entendeu, todo mundo foi bem na prova, mas todo mundo esquece. O colega que ensinou vocês, ele não vai esquecer. E a gente já vai entender por quê, tá? Vamos lá. Falei para vocês que sono é importante. Por que que o sono é importante, tá? Nós temos uma fase do sono que é conhecida como sono REM, tá? Essa sigla REM vem do inglês, porque quando nós estamos tendo essa fase do sono, existe um movimento nos nossos olhos, os olhos ficam trêmulos, tá? O que acontece? Se eu colocar eletrodos na cabeça de uma pessoa enquanto ela dorme, eu consigo medir, mapear a atividade elétrica do cérebro dessa pessoa, ok? Então, por meio de um eletroencefalograma, que é um exame que mede exatamente isso, nós conseguimos monitorar o que está acontecendo no cérebro da pessoa enquanto ela dorme. Nós conseguimos mapear a atividade elétrica. E o que a gente observa? Que existem momentos de sono profundo. Nesses momentos de sono profundo, eu tenho, né, o cérebro ali totalmente, né, com uma inativa ou com uma atividade elétrica muito baixa. E aí nós vamos ter momentos de alta atividade elétrica. O cérebro está ativo, extremamente ativo, mas o corpo está todo relaxado, a musculatura está relaxada, mas o seu cérebro está ali trabalhando, tá? E nós temos ciclos de fases ativas. Essas fases ativas é o que nós chamamos de sono REM. Eu gosto de usar esse termo sonho para a gente utilizar uma linguagem um pouco mais popular para vocês, porque quando você é acordado nessa fase do sono, você tem lembranças.
Então, isso está muito associado aos nossos sonhos, né? Que são aqueles pensamentos meio desconexos enquanto nós estamos dormindo. O que acontece, pessoal? Nessa fase do sono REM, que o nosso cérebro está ativo, tá? É nesse momento que nós temos a transferência das informações da minha memória provisória para minha memória permanente. Só que o nosso cérebro, ele é seletivo. Ele não vai colocar tudo na sua memória permanente. Lá no computador, você seleciona o que você quer salvar. Você não vai salvar tudo. As coisas que são importantes, você salva no HD. O nosso cérebro faz a mesma coisa. As coisas que são importantes, ele salva na nossa memória definitiva. E aquelas que não são importantes, elas vão para o esquecimento. Elas são apagadas e a gente não se lembra, tá? Essa memória definitiva é o nosso córtex cerebral. Quando você consegue transferir uma informação para o córtex, significa que o aprendizado aconteceu, tá? No nosso córtex, nós temos a reconfiguração das nossas redes neurais. Então, o aprendizado, ele é marcado, ele é caracterizado, né? Falando do ponto de vista do nosso cérebro, pela formação dessas redes. Quanto mais eu aprendo, mais redes eu vou criando no meu cérebro, mais repertório, mais informação eu vou tendo, né? Imagina que você tem ali um guarda-roupa e você vai armazenando suas roupas ali, né? E ele vai enchendo. Você vai colocando ali as coisas na gaveta, nos espaços vazios, ele vai enchendo. Então, você vai aumentando o repertório. É isso que vai acontecendo quando nós vamos aprendendo. O nosso cérebro vai criando redes neurais, né? E quanto mais redes neurais eu tenho, mais informação eu tenho, mais repertório eu tenho. Isso acontece enquanto nós estamos dormindo. Então, essa fase do sono, ela é extremamente importante. Nós temos ciclos de sono REM durante a noite, tá? E é durante esse processo que vai ocorrendo essa troca de informações. Parte das informações vão lá para o córtex, para a memória definitiva, e aí eu não esqueço, e o resto vai para o esquecimento, vai sendo apagadas. Então, todo esse processo vai acontecer enquanto a gente dorme. Portanto, dormir é fundamental para que nós possamos aprender. Não existe aprendizado se eu não durmo, ok? Eu preciso ter uma boa noite de sono. Qualidade do sono reflete no nosso aprendizado. Mas vamos lá, como é que o cérebro seleciona o que vai para a lixeira, o que eu realmente vou salvar ali de informação, tá? Bom, nós temos a constituição das nossas redes neurais, tá? No nosso córtex. As redes neurais é o que vai caracterizar o nosso aprendizado, tá? Como que o cérebro seleciona as informações? De duas maneiras. Uma delas é por meio das emoções, tá? O que é emoção, pessoal? Toda vez que nós temos alterações emocionais, nós temos alterações químicas. Cada emoção, medo, raiva, ansiedade, frustração, alegria, tristeza, cada emoção que você tem, seja ela positiva, seja ela negativa, ok? Cada emoção, nós temos uma composição química, substâncias químicas são liberadas. E essas substâncias químicas, elas atuam como um marcador, dizendo para o cérebro que aquele evento ele é importante. Por exemplo, né? Quem aqui é casado, tem filhos? Eu tenho certeza que você se lembra com detalhes do dia do seu casamento, do dia do nascimento dessa criança, tá? Você deve se lembrar do dia da sua formatura, com detalhes, né? Assim como coisas ruins também. A queda do World Trade Center, você deve se lembrar. O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia? Como foi esse dia para você? Você deve se lembrar com detalhes. Por quê? Porque todos esses exemplos que eu falei foram informações que você recebeu com oscilações emocionais. Então, as emoções, elas causam oscilações químicas e é por meio dessas oscilações químicas que o nosso cérebro vai identificando a importância daquele evento. E aí ele precisa ser lembrado.
ok? Normalmente, as emoções positivas, elas geram, né, comportamentos motivados, e as emoções negativas, elas vão gerar, né, bloqueios, né? Então, medo. Então, eu, por exemplo, fui atacada por um cachorro, fui atacada por um animal. Toda vez que eu vejo o animal, eu tenho uma sensação de fuga, né? Eu fujo daquela situação, o medo me bloqueia. Então, os sentimentos negativos, eles levam, né, a inativar o seu comportamento. Mas eu não quero ir com detalhes aqui sobre essa parte emocional, não. É só para que você entenda que tudo aquilo que causou alterações emocionais em você, você se lembra. A tragédia que você assiste na televisão, né, a tragédia que você viu lá na manchete, as notícias ruins que trouxeram para você, assim como os eventos positivos, tá? Então, esses são pontos aqui importantes da gente se atentar. Se você quiser saber mais sobre essa questão de emoções, tem uma aula sobre química das emoções, tá? Vou deixar um link disponível aqui na tela para vocês, que vocês podem saber um pouquinho mais sobre isso. Mas não é o único jeito de aprender. Nós também aprendemos por meio da prática, tá? Tudo aquilo que nós praticamos vai reforçando essas redes neurais. Então, é uma forma de você falar assim para o cérebro: olha, cérebro, isso aqui que eu estou fazendo mais vezes, que eu estou praticando, é importante e precisa ser fixado, né? É uma informação importante. A diferença, pessoal, é que as alterações emocionais, como a gente tem uma alteração química muito forte, eu crio uma conexão, né, uma rede neural bastante forte, tá? Imagina uma estrada e eu abri essa estrada, né, com um trator. Imagina que eu tenho um campo fechado com mato e aí eu passei um trator e abri uma estrada. Esse caminho representa uma rede neural criada pela emoção. Quando você tem uma rede neural que ela é criada por meio da prática, é como se todo dia que você praticasse um pouquinho, essa estrada fosse fortalecida, 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 até que eu tenha um caminho bastante acentuado de tanto que eu pratiquei. Então, a prática, ela vai reforçando isso, tá? E a prática, pessoal, ela envolve o quê? Fazer resumos, né? Gravar vídeos. Então, eu vou gravar um vídeo explicando aquilo que eu entendi. Quanto mais recursos eu utilizo, né? Quando eu falo recursos, no sentido de recursos internos seu, não é recurso computador, não é nada disso, não. Recursos internos. Por exemplo, quando você está fazendo um resumo escrito, né? Você está ali trabalhando a sua mente e está escrevendo ali com um lápis. Isso estimula muito mais do que um resumo digitado. O resumo digitado, ele é eficiente? É melhor do que não fazer resumo nenhum. Mas se você fizer um resumo manuscrito, é melhor. Existem estratégias para resumo, né? Os mapas mentais, enfim. Existem algumas estratégias, mas fazer resumos é algo que vai te ajudar. Gravar um vídeo explicando aquilo que você entendeu. Ou então ensinar outra pessoa. Lembra da história do coleguinha que chega mais cedo e ensina todo mundo? E eu falo que essa pessoa que está aprendendo, sim, essa pessoa que está aprendendo, porque ela está praticando. Professor, né, é a pessoa que mais aprende nesse mundo. Por quê? Porque cada aula que ele dá é uma prática. Ele melhora cada vez mais, tá? Então, o ensinar alguém é uma das formas mais eficientes de você praticar. Realização de exercícios ou então a própria aplicação do conhecimento. Por exemplo, isso aqui que eu tô falando para vocês hoje. Vocês podem fazer um resumo e devem estar aí com papelzinho e caneta, fazendo o resumo do que eu tô conversando aqui com vocês. Mas o que eu recomendo é que amanhã, quando vocês forem estudar qualquer outra coisa, vocês estudem aplicando o que eu tô falando aqui para vocês. É isso que vai fazer a diferença, tá? Bom, então, tudo aquilo que eu não pratiquei vai ser apagado, tá? O estudo, pessoal, o aprendizado, ele é um processo individual, tá? Se você quer aprender de verdade, você faz isso sozinho, estudando sozinho. Ele é um processo individual de cada um de nós. Se você tem o privilégio de ter um professor, né, um bom professor, de ter acesso a uma boa aula,
No YouTube, na internet, você também tem conteúdos maravilhosos, mas quando você acessa uma aula de qualidade, essa aula não faz você aprender, tá? Eu não tô desprezando eu não tô desprezando o papel do professor. O professor tem a sua importância. Mas o que o professor contribui no seu aprendizado é o seu entendimento. O professor, ele ajuda você a entender aquele conteúdo. Quando você assiste uma aula, você está entendendo. Quando você lê um material num livro, você está entendendo. Nós estamos falando de um processo de entendimento. Entender não é aprender. Por quê? Porque eu posso assistir uma aula fantástica, entender tudo, e aí eu não pratiquei, eu esqueço, tá? Então, assim, assistir aula é importante, claro, não tô tirando o poder disso, não. Mas não é isso sozinho que te faz aprender. O que te faz aprender é o seu esforço próprio, tá? Então, assim, não é quanto que você estuda. Você não precisa estudar muito. Mas o que você precisa estudar é com qualidade. E se eu entendo que quando eu durmo, eu tenho uma regeneralização das minhas memórias, a minha memória vai ser regenerada, o que acontece então? O que acontece é que eu preciso estudar antes de dormir. Porque se eu não pratiquei aquela informação antes de dormir, eu vou esquecer, tá? Na aula, você apenas compreende e entende, você não aprende, tá? A não ser que você pratique nessa aula. Você precisa de prática, de exercício, de discussão, ensinar alguém, fazer resumo. É isso que vai te fazer aprender. O aprendizado, ele é um processo ativo, tá? Cada aula que você assistiu, você precisa estudar, praticar essa aula no mesmo dia. Isso é importante, tá? Mas, pessoal, a gente fala muito em praticar e tudo mais, mas o esforço excessivo, ele também pode ser um problema, né? Como assim esforço excessivo? Imagina que você tá aí estudando e aí você fica horas estudando um determinado conteúdo, tá estudando direitinho, tá praticando e tudo mais, tá? O que acontece? Chega uma hora que você começa a ficar cansado, perde o foco, perde a atenção, começa a vir um sono, tá? Por que isso acontece? Quando a gente fica muito tempo focado num determinado assunto, estudando, até no trabalho, tá? Para ficar focado, nós temos o consumo de substâncias químicas. Essas substâncias são consumidas e eu preciso de pausas para que ocorra a regeneração. Então, quando nós estudamos ou trabalhamos fazendo pausas, essas pausas aumentam a minha produtividade, seja no trabalho ou nos estudos, tá? Por quê? Eu estudei ali meia hora e aí eu fiz uma pausa de 5 minutos, por exemplo. Durante essa pausa de 5 minutos, tudo aquilo que eu perdi ali, que eu gastei quimicamente falando, o meu cérebro vai trabalhar para regenerar e aí eu volto para um estado produtivo novamente. Agora, se eu ficar muito tempo fazendo a mesma coisa ali, consequentemente eu vou pro cansaço, tá? Vai ter sono, vai perder foco, vai perder a atenção e a produtividade cai. Então, se você quer ter um estudo mais produtivo, quer ter um trabalho mais produtivo, é preciso ter pausas. Não fique mais de 1 hora estudando. Quanto tempo para fazer as pausas, né? Tem a técnica do Pomodoro, que fala que é 25 minutos e pausas de 5 minutos. O que eu recomendo, pessoal? Veja o tempo adequado para você. Pode ser que para você seja 20 minutos, seja 30 minutos, 40 minutos, só não pode passar de 1 hora. 1 hora já é o limite, tá? Eu ainda colocaria ali no máximo 50 minutos, tá? Estudou 50 minutos, por exemplo, pausa 10. Cada pessoa é única, então você precisa encontrar o seu tempo perfeito, tá? Eu normalmente faço 30 minutos, 5 minutos de pausa. E quando eu faço muitos ciclos aí de 30 minutos, eu faço uma pausa maior, tá? Uma pausa de 15, 20 minutos. Mas você vai adaptando de acordo com a sua percepção. Não pode cansar. Se você cansou, viu que tá perdendo foco, é porque você já passou do limite. O limite é antes, tá? Eu preciso parar antes de atingir esse limite. Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês?
digita 1 para mim aí no chat, se estiver fazendo sentido. Pode colocar perguntas, tá bom? Nos comentários também. Esse é um outro ponto aqui que eu quero colocar para vocês, pessoal. Deixa eu tirar a minha imagem aqui, que eu acho que tá atrapalhando aqui um pouquinho a percepção aqui da figura para vocês, tá? O que eu quero explicar aqui para vocês? O nosso cérebro, ele tem 2 modos de atuação, tá? O nosso cérebro trabalha de 2 formas. O que nós chamamos de modo focado e o que nós chamamos de modo difuso, tá? O que é o modo focado? O modo focado é o modo de atenção concentrada, tá? Ele envolve uma abordagem direta na resolução de um problema. Então, imagina o seguinte, você tá resolvendo aí um problema de matemática, um exercício de matemática, física, química, né? Ou então tá resolvendo um problema do seu trabalho, tá? E você tá ali focado naquela solução, tá? Quando o nosso cérebro ele está trabalhando dessa forma, o que acontece? Aqui, imagina o seguinte, nesse desenho, cada bolinha dessa, ela está representando uma rede neural, tá? E aí, o que acontece? Quando eu estou atuando em modo focado, tá? Basicamente, eu estou utilizando uma dessas redes neurais. Então, eu estou utilizando aqui, por exemplo, essa bolinha vermelha aqui, o meu cérebro está utilizando o conhecimento que está armazenado aqui nessa bolinha vermelha e muitas vezes em redes que são vizinhas a elas, ou seja, conhecimentos relacionados ali que são próximos, tá? Esse é o nosso modo focado. Então, quando você está com foco total numa coisa, você está usando um ponto ali do cérebro, uma área ali específica, uma rede neural específica do seu cérebro. E isso vai fazer com que você tenha uma visão, né, focada, com um estado muito bom de atenção, só que num único ponto, ok? Então, aqui tem uma característica que é importante, tá? Saber utilizar a nossa inteligência é você entender como o cérebro funciona e você conseguir operar nesses 2 modos, o modo focado e o modo difuso. O que é o modo difuso? O modo difuso é quando o nosso cérebro ele está trabalhando de forma silenciosa, tá? Em segundo plano, e você não está concentrado ativamente em algo. O modo difuso acontece quando você vai fazer uma caminhada, tá? Quando você se desliga daquilo, tô resolvendo um problema e não consigo encontrar a solução. Quando você se desliga dessa situação, seu cérebro começa a operar em modo difuso. Quando a gente está dormindo, meu cérebro está operando em modo difuso, tá? Então, nesse momento, a gente não está concentrado ativamente no que está acontecendo. Eu não estou com atenção em nada, minha mente está ali vagando, tá? Esse é o ponto-chave, ele acontece quando a nossa atenção ela é relaxada, ok? E simplesmente a gente deixa a mente vagar, tá? Esse relaxamento, pessoal, ele permite com que diferentes áreas do nosso cérebro troquem informações. E aí a gente começa a ter conclusões que são extremamente valiosas. Qual é a diferença? Quando eu estou em modo focado, o meu cérebro ele está utilizando uma rede neural específica e no máximo algumas outras que sejam vizinhas a ela, ok? Então, portanto, eu estou lá resolvendo um problema de matemática, eu estou utilizando ali uma informação apenas para estar resolvendo aquele problema. E às vezes eu não consigo resolver aquele problema, porque pode ser que a solução, ela precisa do acesso a outras redes neurais. Só que quando eu estou em modo focado, eu não consigo acessar essas outras redes neurais. Tá fazendo sentido isso para vocês? Ok? Digita 2 aí para mim no chat se estiver fazendo sentido, tá? Aí o que acontece? Tô lá martelando, não consigo encontrar uma solução
né, para o problema, não consigo resolver o exercício, eu estou fazendo meu projeto ali de doutorado, não consigo ter uma ideia legal, fico sempre na mesma coisa, seu cérebro está em modo focado. Como que a gente faz para encontrar a solução para os problemas nesse caso? Eu preciso fazer o meu cérebro operar em modo difuso. Quando eu faço o meu cérebro operar em modo difuso, o que vai acontecer? Né? A minha mente ela começa a vagar e automaticamente áreas que estão, né, ou melhor, redes neurais que estão em áreas diferentes começam a se conectar. Ou seja, eu tenho a combinação, ok, de informações diferentes. Essa combinação de informação diferente é o que nós chamamos de insight. Sabe quando você de repente tem uma ideia que ela vem assim do nada, e não é bem do nada. É porque você implementou uma pausa. Quando eu falo pausa, você tirou o foco daquilo que você estava fazendo. Tirou o foco daquilo que você estava fazendo, o cérebro começa a operar em modo difuso. Quando ele está em modo difuso, ele começa a buscar tudo que tem ali dentro. Imagina o seu guarda-roupa, ok? Você tem um monte de coisa espalhada no seu guarda-roupa. Cada peça de roupa é uma rede neural. E aí você tá usando só a mesma camiseta, a mesma calça ali. Você tá focado no mesmo ponto. Então eu abro a porta do guarda-roupa, eu olho sempre para o lugar que eu guardo aquelas peças e eu uso as mesmas peças. Isso é o modo focado. O que é o modo difuso? O modo difuso é quando você consegue ter uma visão de tudo que tem lá dentro. E aí você começa a usar coisa que você nem sabe que você tinha mais, que você nem lembra, porque estava escondido ali. Isso é o modo difuso. Então, para que eu consiga, né, fazer com que a minha mente opere bem em modo difuso, o que eu preciso ter, pessoal? Eu preciso ter informação nela. Como que eu tenho informação? Os aprendizados. Cada vez que eu aprendo, que eu pratico, eu vou criando várias conexões neurais aqui. E aí meu cérebro vai ficando rico nessas conexões neurais. Olha o guarda-roupa enchendo. Quanto mais conexões neurais, mais roupa eu vou tendo ali no meu guarda-roupa. Para o cérebro, isso é mais informação, mais informação. Só que quando eu estou em modo focado, eu tô utilizando só uma caixinha de informação. Não estou usando tudo, estou usando um pontinho ali. Quando meu cérebro está em modo difuso, eu tenho a visão do todo que tem lá dentro. Ok? E aí, eu preciso de uma informação para resolver um problema. Eu estava tentando um caminho e aí, de repente, o meu cérebro mostra outro caminho. E o que é mostrar outro caminho? Ele combina várias redes que tem ali e essa combinação de redes me dá a solução para um problema que eu estou tentando resolver. Já aconteceu com vocês de vocês ficarem martelando ali para fazer alguma coisa, não consegue ter ideia, não consegue resolver um problema e de repente, bum, a ideia aparece. Quando você se desconecta, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele contava que ele estava escrevendo até a dissertação de mestrado dele e ele não conseguia escrever, não via ideia e de repente ele foi fazer uma caminhada, né? Ele foi fazer uma caminhada, o objetivo dele era andar 1 hora, ele disse que andou 15 minutos. E as ideias começaram a vir, e ele falou que voltou correndo e foi escrever a dissertação dele. O que aconteceu? É o cérebro operando em modo difuso. A partir do momento que ele começa a operar em modo difuso, ele vai fazendo outras conexões que não são vizinhas, e aí a gente começa a ter os insights, começa a ter novas ideias. Então, quando o meu cérebro está em modo difuso, tá? É quando a gente tem pensamentos que são criativos, quando eu crio soluções para o problema. Quando eu estou trabalhando em modo focado, eu estou utilizando apenas um recursinho ali que eu tenho no cérebro, não estou utilizando tudo. Então, muitas vezes a gente precisa se desconectar daquilo que a gente está fazendo para conseguir encontrar a solução, tá? Ou seja, eu preciso fazer com que o meu cérebro opere em modo difuso. Isso vai me ajudar a encontrar soluções, tá? O que é operar em modo difuso? Vai dormir, vai fazer uma caminhada,
se desconecta daquela atividade que você não está conseguindo encontrar uma resposta. Se você não está conseguindo encontrar uma resposta, significa que as redes neurais que o seu cérebro está utilizando para resolver o problema não está dando o caminho necessário. Você precisa acessar outras redes neurais, você precisa abrir o guarda-roupa e dar uma olhada em tudo que tem ali e colocar uma coisa diferente. É assim que o nosso cérebro funciona. Para isso, eu preciso me desconectar dessa atividade para que o meu cérebro utilize outras redes neurais, tá? Tudo bem, pessoal? Fez sentido isso para vocês? Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Escreve para mim aí no chat o que você aprendeu hoje com a nossa aula, né? Quais foram os insights que você teve hoje? O que você vai fazer diferente a partir de agora nos seus estudos? E eu quero terminar com essa frase. Conhecimento, pessoal, não é poder. Desculpa falar isso, mas não é poder. Poder é o conhecimento aplicado. O poder, ele é uma consequência das ações que você vai ter a partir daquilo que você sabe. O conhecimento, ele precisa te ajudar a seguir um caminho mais assertivo. Então, tudo isso que eu tô colocando aqui para vocês é com base em ciência, em conhecimento científico de como o seu cérebro funciona. Agora, se você ficar só ali na teoria, não vai mudar nada a sua vida. O que vai trazer poder, o que vai fazer com que amanhã seja melhor, com que você evolua, com que a sua vida melhore, é que você aplique o que eu estou falando aqui. Você precisa aplicar essas estratégias de estudo para que você tenha resultados diferentes. E isso vale para qualquer outra informação, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, se tudo isso que eu falei fez sentido, deixa um like, põe lá o joinha. Isso ajuda muito o YouTube a distribuir o nosso conteúdo para outras pessoas e que outras pessoas também possam ser impactadas com esse conteúdo. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém que você conheça, copia o link, manda para essa pessoa lá no seu WhatsApp, né, ou nas redes sociais de uma forma geral. Mas traga mais pessoas aqui para participar do nosso canal, para evoluir e para aprender conosco. Esse é o poder da internet. Ajudar a gente a transmitir coisas que vai mudar a vida das pessoas. Pessoal, um beijo aí para todos e até o nosso próximo vídeo.